O júri popular foi realizado no Fórum de Matão nesta quinta-feira. A sessão, presidida pelo juiz Ricardo Domingos Rinhel, teve início às 13 horas e terminou às 23. O conselho de sentença, formado por 2 homens e 5 mulheres, considerou o réu culpado pelos crimes de estupro seguido de homicídio. O réu, Darlison Rodrigues da Silva, era acusado de ter estuprado e matado a professora Elissandra Anúncio Poli, de 38 anos, dentro de sua residência no Parque Imperador, no dia 26 de novembro de 2015. Darlison, cuja residência fixa é a cidade de Lençóis Paulista, estava morando numa república de trabalhadores no Parque Imperador, vizinha à casa da vítima. Ele pulou o muro que separa os 2 imóveis e cometeu os crimes bárbaros. Darlison foi preso no dia seguinte e confessou o crime. Ele acabou confessando, não teve saída, de que realmente foi ele que acabou matando a Alessandra. O promotor Kleber Pereira Defina derrubou a tese da defesa, que usou a falta de provas concretas e científicas como argumento para inocentar Darlison. De acordo com Defina, os depoimentos de testemunhas e a confissão do réu, um dia após os crimes, foram evidências suficientes para os jurados se convencerem da culpa de Darlison. O réu foi condenado a 10 anos de reclusão em regime fechado por estupro e mais 30 anos por homicídio quadruplamente qualificado. Ou seja, matou Elissandra por motivo fútil, com um requinte de crueldade, sem chance de defesa e com a intenção de silenciar a vítima sobre o crime anterior de estupro. Bem, depois de uma batalha jurídica que durou 11 horas aqui no Fórum de Matão, terminou às 11 horas mais ou menos, por volta de 11 horas, o julgamento do Darlison. Ele foi condenado a 40 anos de prisão em regime fechado, sendo que 10 deles pelo crime de estupro e mais 30 pelo crime de homicídio. Estou aqui com o Dr. Kleber, que trabalhou aqui na Promotoria de Justiça fazendo a acusação. Dr. Kleber, queria que o senhor fizesse primeiro uma avaliação do resultado dessa pena. Boa noite. A promotoria entende que foi feita justiça nesse caso, havia provas abundantes da responsabilidade do réu e esse foi o requerimento da promotoria de justiça. O conselho de sentença adotou, encampou o entendimento da promotoria de justiça e ele sai daqui condenado como medida de justiça por esses gravíssimos fatos. Dr. Kleber, você sabe que é uma batalha jurídica, entre defesa e acusação, mas a defesa sustentava de que as provas não eram concretas, eram subjetivas. O que você tem a dizer sobre essa argumentação da defesa? Isso faz parte da dialética natural do tribunal do júri. A promotoria tem a sua visão do caso, havia provas realmente muitas no processo, no entendimento da defesa não havia provas, e prevaleceu o entendimento da promotoria de justiça, de que realmente havia provas e ele sai daqui condenado como medida de justiça. Em relação às provas, a defesa dizia que só havia provas forjadas na delegacia de polícia e nós exibimos, demonstramos e comprovamos em plenário de que havia provas tanto da delegacia de polícia quanto provas colhidas em juízo, no juízo de Matão e no juízo de Lençóis Paulista, que era a cidade natal do acusado. Assim, insubsistente, a tese da defesa foi rejeitada. A defesa também argumentava de que o depoimento prestado pelo réu na delegacia foi feito sob coação e que ele teria, inclusive, sob tortura, ter feito aquele depoimento. Exato, mentira. Mentira grossa, tanto que não foi acolhido. O depoimento do réu foi prestado na frente de um delegado de polícia honrado do município, na frente de policiais honrados do município e na presença de, inclusive, um defensor dele, um advogado, o que não deixa nenhuma margem de dúvida que o depoimento foi colhido de maneira perfeita, escorreita, sem nenhum vício, de modo que deveria mesmo ser acolhido aqui hoje. Dr. Kleber, para quem está em casa, não entende muito bem como funciona o júri, há os quesitos que os jurados têm que responder. Daí a professora declinar quais são eles, e foi respondido positivamente a todos eles, menos a que absolvia o réu, Exatamente. No fundo, no tribunal do júri, há os debates, essa dialética, a acusação vem a público manifestar o seu entendimento e postular os seus requerimentos, a defesa idem. Ao final do julgamento, todos são conduzidos a uma sala secreta. O juiz faz algumas perguntas objetivas que estão previstas em lei. Ao jurado cabe responder sim ou não. Então o juiz vai perscrutar ali o que nós chamamos de materialidade delitiva, autoria delitiva, e ele vai quesitar, além disso, as teses que foram sustentadas, tanto pela acusação
quanto pela defesa. Há alguns quesitos que são obrigatórios, por exemplo, esse da absolvição. O juiz é obrigado a quesitar esse da absolvição. O juiz quesitou a materialidade delitiva. O que é a materialidade? A certeza de que o fato existiu. Os jurados reconheceram, o juiz quesitou a autoria delitiva, os jurados reconheceram que foi o réu que praticou esses fatos infames e também os jurados reconheceram que as qualificadoras que estavam desde o início do processo, o réu realmente as praticou. Por isso ele foi condenado pelo homicídio 4 vezes qualificado. E além disso, o que nós chamamos em concurso material, ou seja, em somatória de penas, com o crime de estupro, que ele também praticou na cena dos fatos. O homicídio, então, seria para ocultar esse primeiro crime de estupro. Essa intenção de assegurar a impunidade do crime anterior funciona como uma das qualificadoras do delito de homicídio. São 4 qualificadoras que foram reconhecidas hoje, que é a torpeza, a asfixia, o recurso que dificultou a defesa da vítima e essa última para assegurar a impunidade de um crime anterior, que era exatamente o estupro que ele havia acabado de praticar em detrimento da vítima. Todos igualmente cruéis. Todos igualmente muito cruéis, mas teve uma resposta à altura aqui hoje do Conselho de Sentença, do eminente magistrado, que soube com sensibilidade avaliar, sopesar todas essas circunstâncias e estabelecer uma pena justa, uma pena muito séria, elevada, mas proporcional à extrema gravidade dos fatos. Missão cumprida, então. Missão cumprida por hoje.